de qualquer negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido da forma da lei qualquer atentado mais fundamental. E o artigo 7º, que fala do capítulo 1, que fala do direito à vida e à saúde. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida mediante a efetivação de políticas públicas sociais que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. A gente sabe que, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, de janeiro a março desse ano, 76 crianças e adolescentes foram vítimas de homicídio doloso e morte por intervenção de agente de Estado, chamada intervenção por agente policial. Intervenção policial. E a gente sabe também quem é que morre. A gente sabe que tem uma questão de raça, a gente sabe que tem uma questão de classe. Quem está morrendo é a nossa juventude negra e pobre, das favelas e periferias. Aí por isso que a gente fala que, infelizmente, a chacina da Candelária ela não acabou. É por isso que é importante a gente estar aqui nesse dia, marcando essa data, 23 de julho, a nossa ampla manifestação em defesa da vida e contra a tudo isso, a toda essa forma de violência brutal, absurda, que nos coloca como o terceiro país, se não me engano, que mais apresenta índices de mortalidade contra crianças e adolescentes e é o primeiro que mais mata a adolescência e a juventude. A gente tem índices maiores do que países em guerra. Então, meus amigos, infelizmente, apesar da gente saber que nós somos um grupo muito aguerrido, muito forte, a gente não desiste, nós somos teimosos, a teimosia, ela é, nesse caso, uma grande qualidade nossa, e assim, saúdo a todos vocês, e com certeza a gente estaremos sempre juntos nessa luta. Eu quero finalizar, mesmo porque a gente quer abrir tem outros amigos para falar, companheiros, e a gente, com certeza, a gente quer abrir para o debate, que é o ponto mais importante. Quero falar para vocês duas coisas. Primeiro, que a gente vem, e são importantes, porque a gente vem esse ano com 4 hashtags, e nós vamos ter, às 15 horas, um ato virtual, do que eu convido a todos que entrem em suas redes sociais e subam essas hashtags, né, para o Brasil e o mundo conhecer e ter consciência dessa data. A primeira hashtag é Candelária Nunca Mais. Vidas negras nas ruas importam muito. 30 anos do ECA e em defesa da democracia. E para finalizar, o que é super importante, eu vou falar o nome das instituições que, ao longo de todos esses anos, de forma aguerrida, de forma muito, muito forte, muito unida, ela vem promovendo essas manifestações. Fazem parte do movimento Candelária Nunca Mais. Pastoral do Menor, Associação Beneficente São Martinho, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Associação Beneficente Amar, Rede Rio Criança, Pamen Cheifa, Projeto Legal,
Casa do Menor, São Miguel Arcanjo. Desculpa aqui. São Domingos Sávio, SEAP, IBES, Fórum DCA-RJ, Movimento Moleque, Rede Comunidades contra a Violência, Entidade Judaica B'nai Brit, SEDEC-RJ, SEDCA-RJ, Se Essa Rua Fosse Minha, Campanha Nacional Criança Não é de Rua, Fundação Angélica Goulart, Pastoral das Favelas, Associação dos Conselhos Tutelares do Rio de Janeiro, Juventude Carioca em Ação, JCA, Pastoral da Juventude, CDDH Nova Iguaçu, Isera Assessoria, Fórum Grita Baixada, Kio Brasil, Iuca Brasil, CDDICA, Defensoria Pública, Visão Mundial, Monitoramento Jovem de Políticas Públicas, MJ-POP, Movimento Estudantil e ADFP 635. Perdoe se por alguma ficou de fora, mas é um grupo muito grande, histórico, e são grandes lutadores. Eu agradeço muito, ao longo de todos esses anos, estar com vocês juntos. Sigamos juntos, tá? Vidas negras nas ruas importam. Obrigada, Márcia. Dizendo a todos que, além aqui do Zoom, nós também estamos sendo transmitidos pelo Facebook. Então, usar sempre o chat para a gente fazer nossas apresentações, para a gente também dizer quem está aqui, o que fez há 27 anos, se recorda. Passo a palavra para a Mônica, que tem 10 minutos para fazer as suas colocações. Seja bem-vindos. Obrigada. Bom dia, lutadoras e lutadores, defensores e defensoras de direitos humanos com foco em criança e adolescente. O meu local de fala aqui é do Fórum Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, que é um coletivo da sociedade civil que discute, debate, se posiciona, encaminha questões relativas à política do Estado do Rio de Janeiro voltada para a criança e para o adolescente. E aí, falando um pouco em resposta ao que a Lucimar nos coloca, e que a gente já falou um pouco do que é esse momento aqui da Candelária, a minha representação institucional, minha referência institucional é a Organização de Direitos Humanos Projeto Legal, que tem a mesma idade da Candelária, tem 27 anos. E cada vez que a gente se encontrava, que a gente se encontra todos os anos no Movimento Candelária, no Candelária Nunca Mais, esse ano de uma forma diferente, mas toda vez que a gente se encontra é um encontro de emoção, realmente é um encontro de emoção, porque é um encontro que culmina essa nossa luta, né? A gente tem muito no dia a dia, a gente luta muito no dia a dia, e por vezes, no encontro da Candelária, a gente vê aquelas organizações que fecharam, aquelas organizações que não estão mais, porque nós vivemos, para além da luta pela política da criança e do adolescente, nós lutamos contra a criminalização das organizações da sociedade civil, a criminalização das pessoas, dos defensores e dos lutadores por direitos humanos de criança e adolescente, em especial que tem a rua como referência. Nós vivemos isso no nosso dia a dia. Nós sabemos que muitas normativas, muitas leis e normativas foram conquistadas por esse grupo que está aqui. Nós temos aqui educadores, eu olho para a Marília é uma educadora que tem na alma essa coisa da educadora, ela não tem como passar numa calçada, passar numa rua e ter o olhar de educadora, esteja no horário comercial ou não, ela é educadora. Estou vendo a Neia aqui, nossa, que saudade essa assistente social que tanto nos acompanhou, que quantas vezes nós fomos para a rua, juntas, de mão dada, lágrima no olho. Já falei da Lucimar, grande aprendizagem. Nicodemos, meu companheiro diário nessa luta, diário. E aí, quando eu falo diário, é sábado, domingo, de manhã, tarde, noite, madrugada, é isso. E aí nós conquistamos muito. O Lucimar falou da deliberação, que foi de 2009,
no Conselho Municipal, né, que deliberava pela política de atendimento à criança e adolescente em situação de rua. Essa deliberação foi histórica, não pelo que ela alcançou, mas pela sua construção. Pela sua construção, aonde ela foi construída, num espaço de deliberação da política, de discussão da política, com envolvimento de representantes da sociedade civil, envolvimento de representantes da gestão governamental à época, discutindo, eu lembro quantos dias Márcia estava junto, Lucimar, quantos dias nós levamos para Beth Serra, estou vendo aqui, para chegar ao conceito do que era criança e adolescente em situação de rua. Dias e dias e dias e dias para chegar a esse conceito. Não era nem como a gente ia trabalhar com eles, mas quem eram eles? Imagina, para a gente é olhar e a gente já sabe quem é. Mas para a construção de uma política é muito mais do que isso. E aí, de lá, nós tivemos a deliberação conjunta do Conselho Nacional da Assistência Social e da Criança e do Adolescente, CONANDA, 2016, 2017. Tivemos uma resolução aqui no município do Rio de Janeiro, né, da Secretaria de Assistência Social, que tinha uma questão conceitual, né, com relação a quem era esse público, a quem nós estamos dirigindo, que é muito mais do que aquele que dorme na calçada, né? Reconhecer a criança e adolescente em situação de rua é muito mais do que aquele que dorme na calçada. O que de todas essas deliberações, essas normativas, o que mudou na vida da criança e do adolescente que tem a rua como referência? Com tanta luta, o que mudou efetivamente? O que mudou efetivamente no orçamento voltado para essa política? O que mudou efetivamente na prática do guarda municipal, na prática da Conlurb, na prática, no olhar da população para essa criança e esse adolescente que vive em situação de rua? A nossa luta é diária. E hoje, quando a gente está aí, estamos aqui na tela porque não podemos estar na rua, porque estamos cumprindo uma orientação muito mais da OMS do que qualquer outra gestão governamental. Estamos aqui isolados. Podemos estar aqui isolados, mas muitos não podem estar isolados, porque sequer tem casa para se isolar. Podemos, quando falamos dos critérios de proteção para a saúde, as práticas de proteção à saúde para esse momento do Covid, que é o que temos que estar sempre higienizados, com mãos lavadas, estar sempre com álcool em gel, muito sabão, com grande parte da população que não tem sequer acesso à água potável, que não tem sequer acesso ao que dirá ao álcool em gel. Essa ainda é a nossa população. Essa ainda é a nossa luta. Não falo isso para a gente esmorecer ou falar, pô, realmente tantos anos lutando e nada. Não, muita coisa aconteceu, tanto é que estamos aqui. Estamos aqui, nos encontramos. Eufrásia, a nossa defensora, não só defensora pública, mas defensora das nossas pautas, sabe isso no nosso dia a dia. Pierre, nosso vice-presidente do SEDCA, que está aqui, depois a Nina vai falar, mas Pierre é um representante da sociedade civil, desse fórum que aqui eu falo, que vai falar. A nossa luta é diária. E hoje, quando nós falamos da nossa luta por um Estado democrático, quando nós falamos pela luta por esses espaços da democracia, entre eles os conselhos de direito, os fóruns, a gente fala, quando fala do espaço democrático, a gente pensa no Supremo Tribunal. Não, estamos falando dos espaços onde nós estamos, da democracia participativa, onde nós estamos lá e podemos falar isso que nós estamos falando agora. Quando a gente luta por esses espaços, a gente está lutando pela criança e pelo adolescente. A gente está lutando por uma sociedade que olhe de forma diferente e que não olhe para eles, que não olhe para esse público como matáveis, que não tenha na sua institucionalização da política a necropolítica que define quem pode morrer e de quem a gente chora, quais as mortes que a gente chora e quais as mortes que a gente não chora. Nós choramos por todas as mortes. Nós choramos por todas as mortes. E não só as mortes da vida mesmo, de acabar, mas a vida sem dignidade. Nós choramos por esses que ainda vivem sem a dignidade, que nós precisamos lutar porque eles fazem parte da nossa vida. Não é só pela vida deles. Quando a gente luta por uma sociedade, a gente está lutando pela vida deles, mas está lutando pela nossa. Porque se eles não têm dignidade, nós também não temos. E essa é a luta do Movimento Candelária Nunca Mais. Obrigada. Muito obrigada, Mônica. Eu não estou como coordenadora, mas eu estou ajudando a fazer um pouco o link para a gente continuar a nossa conversa.
Passo então a palavra para a representante do Conselho Estadual, a Nina, lembrando que no chat a gente pode fazer perguntas e ao final da fala do nosso amigo jovem Matias, a gente também vai abrir para inscrições para quem quiser falar por 2 minutos, ok? Passo a palavra para a Nina, que se apresente. Bom dia a todos, já deu um bom dia, né? Primeiramente, e agora estou novamente, que tem mais pessoas aí, e dizer que hoje, infelizmente, não é uma comemoração, é rememorar essa data que há 23 anos, infelizmente, foi tão nefasta, foi de uma violência sem tamanho, eram violências que já vinham acontecendo. E hoje eu estava lembrando do Volmer, né, que já vinha há muito tempo denunciando as mortes na Baixada Fluminense, foi um grande divulgador disso, mas não chegava, como a Márcia falou, não chegava aqui ao Rio de Janeiro, ao centro do Rio de Janeiro. E vai que acontece no local de muito destaque do Rio de Janeiro. Aí sim, aí abalou realmente todos os alicerces, né? Todas as emoções, toda a sociedade, todos passaram a enxergar o que estava acontecendo com nossas crianças e adolescentes, que infelizmente até hoje acontece, infelizmente. Deixa eu me apresentar, eu sou Nina, eu estou presidente do Conselho Estadual de Defesa de Crianças e do Adolescente. É um órgão normativo, consultor, deliberativo, fiscalizador, formulador de políticas públicas de promoção e defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes. Em razão desse nosso objeto, da importância que os conselhos, hoje eu estou falando do Conselho Estadual, mediante tantas mortes que chegavam aos nossos conhecimentos, chegavam às nossas assembleias. Em 2018, na gestão da Márcia Gatto, foi deliberado uma resolução de número 23, uma deliberação, perdão, de número 23, que foi a criação de um grupo de trabalho que era de prevenção ao enfrentamento aos homicídios de crianças e adolescentes. Esse grupo foi criado, tal era a demanda de mortes de crianças e adolescentes no nosso estado, infelizmente perpetrado pelo órgão que tinha que garantir toda a segurança de toda a população. Infelizmente, essas mortes, essas violências, desses assassinatos, né, nos deixa muito, muito, muito abalados, muito sem segurança, muito sem confiança, porque quando o Estado, que tem que assegurar a vida, ele tira a vida, como é que vamos pensar? Temos que lutar. Juntar órgãos, o conselho é paritário, os órgãos que estão lá, públicos, porque quem está representando tem esse dever, a sociedade civil, nessa luta, uma luta forte, renovada a cada ano. Não podemos nunca esquecer dessa data e de quantos homicídios vêm ocorrendo ao longo desses anos. Tá? Tenho que falar assim, da minha solidariedade a essas mães que perderam seus filhos ao longo desses anos. Todo o nosso afeto, nosso abraço, que são verdadeiras guerreiras sofridas, como também a essas instituições que sempre foram muito fortes e muito aguerridas. Fomos, ao longo dos anos, nos juntando a esse grupo. Mas, assim, a gente tem que louvar quem deu início a isso. O Lucimar, eu lembro perfeitamente dessa data, porque de manhã cedo, ao pegar o jornal, eu me deparo com aquela foto da Ivone Bezerra de Mello, com aquelas crianças tudo junto a ela. A gente nunca pode esquecer disso. Não podemos esquecer, jamais. Isso é para sempre estar rememorando
Entendeu? Então, assim, essa política que nós temos hoje de violência, de limpeza, porque também não é só a morte, a questão de assassinar, não. A invisibilidade que esses meninos e meninas têm. Eles vivem na total invisibilidade. Quando eu imagino que nas periferias, como estão esses meninos? Hoje todos estão acuados, porque não, por conta da história da pandemia, do Covid, que é uma coisa muito séria, mas eles vivem uma invisibilidade. Os meninos autores de ato infracional, eles são invisíveis. Eles são invisíveis. Eles estão todos lá, graças a Deus agora em número bem menor, graças a Deus, mas estão lá dentro das suas instituições, fechados, mas são invisíveis aos olhos dos demais. Então, assim, é uma luta muito grande, temos que estar sempre juntos, não podemos esquecer jamais dessa data e dizer que tinha que cobrar. O Estatuto é tão claro quando ele diz, no capítulo 1, do direito à vida e à saúde, no artigo 7, até que a Márcia já colocou aí. Que direito à vida? Existe, sim, e nós temos que cobrar isso. Então, assim, hoje é um momento, assim, já ontem nós tivemos uma assembleia no SEDCA que foi toda protagonizada por adolescentes. Foi um momento, assim, muito emocionante, que é assim, para quem que a gente trabalha? Para quem que é essa política? É para eles, e temos que fazer com eles. Que façamos com eles que ainda estão presentes, que estão vivos, que serão os nossos multiplicadores, estão se preparando para isso. Mas não podemos deixar jamais esse movimento morrer. Vidas negras importam. Obrigada. Obrigada, Nina, pelas suas palavras. Passo a palavra, então, agora a nosso jovem representante. Temos outros jovens também, mas o nosso jovem representante, que está na tela como Ivanildo José, que é o conhecido como Matias. Tem 10 minutos, Matias, e ao final da fala dele, podemos começar as inscrições, tá bom? Se apresente, por favor, e tem 10 minutos. Bom dia novamente para quem não estava aí desde o início da live. Como falaram aí, meu nome é Ivanildo José, meu apelido é Matias. Eu tenho 21 anos, sou morador do município de Itaguaí e faço parte do coletivo Yuca Brasil, que trabalha com protagonismo juvenil. E eu pensei em muitas coisas que eu poderia falar, eu estou olhando que vocês aí, enfim, já tem toda a manha de falar e tudo mais, só que eu, até no momento, eu estou escrevendo muito, está sendo uma forma que eu estou me encontrando, então eu queria ler um pouco do que eu estava pensando, como uma forma mesmo de, sabe, ser mais sincero. Mas antes eu queria tentar duas coisas que citaram aí, que é a idade das vítimas e a condição de existência. Que a idade é entre 11 e 19 anos, e aí você já consegue perceber mais ou menos qual é a expectativa de um jovem negro periférico no Brasil. E outra é a condição de existência, que você percebe que é de total vulnerabilidade, onde o Estado ele é incompetente e ausente no que se refere a proporcionar políticas públicas que evitassem essa situação. Eu sei que a gente está falando coisas muito otimistas até aqui também, por a gente estar no 27º ano de luta da Candelária, eu participei muito pouco pela minha idade, mas começar também respondendo a pergunta da Lucimar, que foi onde você estava em 23 de julho de 93, né? Eu, em 23 de julho de 93, não tinha nem nascido. Isso tem muito a ver com o que eu escrevi também, porque reflete uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás e ainda se perdura até hoje. Então, vou lá. Sinceramente, eu fico muito sensível quando chega a época desse movimento, pois eu percebo claramente o paralelo entre o passado e o presente que vivemos, tão cruel e desigual quanto, com políticas de Estado onde o extermínio de uma juventude periférica e negra se torna sistemático. Acho ilusão a gente ficar rebuscando os problemas e ficar caracterizando como um desafio. Sinto que o momento é de luta de base total,
onde jovens, independentes de seu grau de escolaridade ou percepção de vida, sejam protagonistas de causas revolucionárias. Como eu estava falando, eu mesmo sou um jovem que tento pensar meios de trazer isso, e sei que não é fácil. No momento eu tenho escrito muito, estou produzindo música, tentando, enfim. Mas são maneiras de ecoar, sabe, tudo isso que está dentro, está muito dentro. E, enfim, sei que não é fácil, precisamos intensificar nosso grito de alguma forma. Porque no Brasil, segundo o mapa da violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. Ponto. E aí a reflexão que eu queria trazer é que será que a cada 23 minutos tem um jovem negro que tem consciência dos seus direitos? Morre jovens a cada 23 minutos, mas a cada 23 minutos, ao mesmo tempo, tem um jovem que se torna consciente dos seus direitos? Eles se tornam protagonistas da sua história? Enquanto isso acontecer, sinceramente, eu creio que estamos perdendo uma batalha crucial para traçar um novo rumo para as próximas Ágatas e João Pedros que virão. É isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Como a gente pode ver, é muita emoção para todo mundo pensar nesses 27 anos de Candelária. Vamos abrir agora para as pessoas que estão inscritas e a gente retoma depois, se tiver alguma pergunta aos palestrantes. A primeira pessoa inscrita está a nossa defensora querida, doutora Eufrásia. Por favor, pode tomar a palavra. Bom dia a todos. Quero agradecer muito esse convite para participar aqui desse seminário tão importante, né, desse ano virtualmente, para lembrarmos 27 anos dessa chacina da Candelária, esse marco tão ruim na nossa história, né, de homicídio de crianças e adolescentes no Brasil, que infelizmente é uma história que continua acontecendo a cada dia. Em 23 de julho de 93, eu estava cursando Direito e fazendo estágio, né, começando estágio na Procuradoria da República, aqui no estado do Rio de Janeiro. E o que mais a gente tem que lamentar quando a gente lembra da chacina da Candelária é que essa situação ela permanece, ela continua atual quando a gente percebe que há 2 meses atrás o João Pedro foi assassinado dentro de casa numa operação policial em São Gonçalo, quando a gente percebe que a Ágata, como foi muito bem lembrada aí pelo jovem Matias, foi assassinada quando ela estava a caminho de casa, junto com a mãe dela, num transporte, chegando no Complexo do Alemão, quando o Eduardo foi assassinado na porta de casa, também no Complexo do Alemão, e tantas outras, né, crianças e adolescentes que vêm perdendo a vida por uma violência que poderia ser evitada se houvesse realmente o cumprimento do que está previsto na Constituição de 88, que diz que é dever da família e do Estado assegurar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, além de protegê-los contra toda as formas de violência, exploração, negligência, crueldade, discriminação, enfim. De um lado, percebemos os grandes avanços do Estatuto da Criança e Adolescente, que completou 30 anos agora, dia 13, e, por outro, ainda um grande débito nesse nosso compromisso, né, que é a proteção integral de crianças e adolescentes. Então, para lembrar a chacina da Candelária, os meninos que foram vítimas, Paulo Roberto tinha 11 anos de idade, Anderson de Oliveira Pereira tinha 13 anos, o Marcelo Cândido de Jesus tinha 14 anos, o Valdelvino Miguel de Almeida também 14 anos, então eram 4 adolescentes, aliás, 6 adolescentes, né, porque teve o Gambazinho, que tinha 17, e o Leandro também, que tinha 17. Então, eram 6 adolescentes e 2 jovens adultos, o Paulo José da Silva, de 18, e o Marco Antônio, de 19. E isso nos faz refletir um poema da Conceição Evaristo, que eu vou falar aqui para finalizar, porque eu sei que o tempo é curto e tem muita gente ainda que deve pretender falar. A Conceição Evaristo, no poema Certidão de Óbito, que está no livro dela, Poemas de Recordação, ela diz o seguinte: os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo,
cuidando da nossa dolorida memória. A terra está coberta de balas e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo no escuro. Um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem. Veio lavrada desde os negreiros. Então, é sobre isso que nós precisamos refletir. Sobre o racismo estrutural, sobre o racismo institucional e sobre o grande índice, né, que 70% mais de 75% das vítimas de homicídio no Brasil são jovens negros. Então, precisamos refletir sobre o racismo, enfrentar esse grave problema que vem atingindo principalmente nossas crianças e adolescentes, como a gente percebe da imagem dessas crianças e adolescentes vítimas de homicídio desde 93 e que, infelizmente, continua. Então, eu quero cumprimentar todas as instituições pela realização desse seminário virtual e continuemos sempre na luta, na defesa intransigente de direitos de crianças e adolescentes, principalmente do direito à vida. Vidas negras importam. Obrigada. Carlos Nicodemos é o próximo inscrito. Então, bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer reencontrá-los e, ao mesmo tempo, uma tristeza ter que marcarmos essa data, que é um símbolo de resistência a esse tema que é muito caro para a sociedade brasileira, é muito caro para todos nós, enquanto militantes de direitos humanos. Cumprimento especialmente a todos que estão nessa sala e que acompanham dia a dia, hora a hora, a situação que nós vivemos hoje, um estado de pandemia e uma mitigação de vários direitos, e a tendência é que a gente tenha muitas chacinas da Candelária ainda institucionalizadas por um Estado cada vez mais mínimo, mais sonegador de direitos e que nos demandará esse esforço de seguirmos em frente, marcando e resistindo a toda forma de opressão e violação de direitos. Eu, como todos, também queria registrar que há 27 anos atrás, em 1993, eu tinha pouco mais de 3 anos como advogado, e no dia 3 de maio, junto com o Nanco, que foi uma pessoa muito importante na construção dessa agenda de resistência, o Nanco do IBES, nós criamos o Projeto Legal, e o Projeto Legal tinha 3 anos. E há 27 anos atrás, eu fui acordado pelo Nanco como advogado, tomando conhecimento do que tinha acontecido e pedindo que nós contribuíssemos juridicamente no acompanhamento do caso, e que resultou na responsabilização dos autores, mas aquele que é o principal autor, o Estado, continua firme, forte e com a sua política de assassinato, de mortes de crianças e adolescentes, com seu recorte étnico-racial, com seu recorte segregador, especialmente aqueles que estão nas ruas. Então, eu termino, não quero me alongar, dizendo que nós temos que ficar muito atentos, nós estamos numa situação muito delicada, vivemos uma pandemia sanitária e uma pandemia política, e agora é construir uma agenda de resistência, porque, na minha avaliação, a tendência é que a coisa se aprofunde em relação aos processos de vitimização. Então, saúdo a todos nesse dia, registrando esse momento, espero estar acompanhando ao longo das atividades que marcam essa data, que é triste e é necessária ser lembrada. Muito obrigado. Obrigada. Como diz Nicodemos, é uma data que precisa ser lembrada sempre, né? Como todos os outros participantes. Não celebrada, mas lembrada, porque faz parte da nossa história e a gente tem que resistir a todos esses momentos. Temos uma pessoa inscrita que é Marília. Pode falar, Marília. Oi, bom dia. Tudo bem? Todo mundo ouvindo?
Bom dia a todos e todas. É uma forte emoção e agradeço, né, ao universo e agradeço a presença de todos vocês que são e foram e continuam sendo para mim grandes referências, né? O mais novo aí seria o nosso Matias, né, o Ivanildo, que também é um guerreiro, que também nós tivemos a oportunidade de termos algumas performances juntos, uma ligação com a arte, e eu, como educadora, né, arte educadora, minha base, eu venho da base mesmo, eu venho lá de trás, né, das bases em que a gente sempre lutou através da arte, da educação popular, né, para que houvesse uma transformação. E é uma grande referência para mim toda vez que nós nos encontramos, reencontramos pelas nossas lutas, né? Infelizmente, pelas essas lutas que a gente já vem batalhando e que agora nós começamos a entrar numa fase, com toda essa pandemia e pandemônio todo, com toda essa desconjuntura, esse desgoverno, né? Com toda essa injustiça que ela é tão feroz que a gente tem hora que a gente perde, não sei vocês, mas a gente perde um pouco a noção, né? E aí vem a arte, aí vem os direitos humanos, aí vem as incidências, aí vem os encontros, né? Essa rapaziada toda aí, essa juventude toda, as crianças, que eu acredito, por mais que eu já ouvi falar, você é louca, como isso? Como é que você acredita? E tinham até situações que garotos, crianças, me perguntavam, pô, tia, o que é que você vem fazer todo dia aqui, tia? Pomba, todo mundo aí não acredita na gente, e para mim não vou perder nada. Aí eu falei, mas não sou eu, tem um monte de gente, tem uma rede, tem pessoas que se preocupam, por isso que a gente está aqui. Então, nesse espírito, né, de combate, de insurgência, também estou aqui pelos insurgentes, né, o núcleo de educadores e educadoras insurgentes, pela Rede Rio Criança, pelo movimento de educadores e educadoras, né, estadual e também nacional, que vivemos, como a nossa companheira falou, a Mônica, eles não têm dignidade, e nós também lutamos pela nossa dignidade, nós também lutamos pelos nossos direitos também, né? E aí é por isso que dá força. Eu estou aqui porque eu acredito em você. O pessoal fala que eu sou educadora de bandido, que eu estou aqui para ganhar dinheiro. Olha, ninguém é santo, né? Eu também preciso trabalhar, eu preciso de ganhar dinheiro também. Mas eu acredito em você. Mas já passou a hora, é meia-noite, eu não sei que hora, você vai me levar lá, vou ficar na delegacia, assim, vou chamar a rede, vou chamar todo mundo, porque o delegado está me esculachando. Se tu fizer isso, vou chamar Márcia, vou chamar Eufrádia, vou chamar todo mundo. Eu não estou aqui sozinha, não. Você não vai esculachar ele. Então, assim, são experiências, né? São coisas que estão dentro da gente. E aí eu agradeço, mesmo passando por tudo isso, de estarmos vivos. Nós estamos vivos. Então, para não me alongar mais, que deve ter passado o tempo, quero agradecer a oportunidade também, à Rede Rio Criança, por estar me dando essa oportunidade, e a vocês também. Axé, força, e essa juventude, eu acredito em vocês. Acredito em vocês. É isso. Muito bom, Marília. Aqui nós temos a presença de alguns jovens, né, além do Matias. Então, a presença da juventude dentro dos espaços hoje das organizações e dentro de eventos como esse, eu acho que é uma meta de todos os conselhos de direito, de todos os fóruns, de todas as instituições. Beleza. Então, uma das coisas que a gente tem trazido, pelo menos também no Conselho da Criança e do Adolescente, é que, sem a participação da juventude dentro dos espaços para discutir os temas da juventude, torna mais difícil nós que estamos aí. É até interessante, enquanto a gente diz que há 27 anos a gente estava se formando, entrando no local de trabalho, o Matias diz, eu nem tinha nascido. Né? Mas que bom que nós temos aqui pessoas que trazem essa história para contar para esses jovens que estão aqui presentes, de que tem pessoas que fizeram um caminho antes da gente, nós continuamos esse caminho e que precisamos de outras pessoas para seguir esse caminho. E essa juventude aqui presente é muito importante, porque é o espaço
de luta junto com aqueles que também já estão mais experientes na luta, mas que precisa da juventude cercar a gente. Então, eu gostaria de abrir um espaço. No momento, só temos o PR inscrito, mas continuar provocando. Como é que nós estamos vendo hoje a situação da juventude e como que a gente estava quando aconteceu a morte da Candelária e o que a gente avançou nesse período de lá para cá. Tem a palavra o PR. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar participando de vocês, desse movimento. Hoje a gente está aqui virtual, mas estamos juntos aqui, isso que importa, a gente levar um pouquinho de direitos humanos aí para quem estiver assistindo a gente. E a fala da Lucimar me motivou a falar, porque todo mundo falou, o Nicodemos, a Eufrásia, que estavam na faculdade, tinham acabado de se formar, e eu estava pensando aqui, que na data que aconteceu a chacina, eu tinha 14 anos. Eu era um adolescente que tinha a idade da maioria deles que morreram. E eu fiquei pensando aqui, hoje, esses meninos e essas meninas poderiam estar dividindo um ambiente de trabalho comigo, eu poderia ter estudado com algum deles, poderia ser amigo de algum deles, e eles tiveram a sua vida ceifada pelo poder do Estado, né? O Estado com E maiúsculo. Então, o que passava pela cabeça de um adolescente de 14 anos que soube que outros adolescentes morreram, né? Eu acho que eu posso trazer para vocês que era medo. Medo de sair na rua sozinho, medo de que acontecesse o mesmo comigo com o que aconteceram com eles. Graças a Deus, eu pude estudar, pude fazer uma faculdade de Direito, pude me formar, e hoje eu estou participando de vários conselhos, vários fóruns, vários grupos, tentando ser uma voz de um deles que lá naquela época não puderam continuar. Muito obrigado pela fala e vamos continuar se vendo. Vidas negras nas ruas importam. Obrigado. De nada. Juliana, depois Gelson, depois Beth. Bom dia a todos e todas. Gostaria de saudá-los nessa oportunidade, nesses 27 anos. Quero falar lembrando o CIESP, que é o Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, coordenado pela professora Irene Rizzini, que é onde eu venho atuando nos últimos anos, e que é um espaço onde passaram diversas pessoas, diversos atores, né? Nós temos articulação com muitos de vocês que estão aqui, então gostaria de registrar a nossa presença, né? O nosso apoio nos vários espaços sempre que possível. Mas eu queria falar de mim mesmo, né? Fiquei assim, estou muito mobilizada por esse encontro. E quando a chacina da Candelária aconteceu, eu ainda estava na minha cidade, no Triângulo Mineiro, em Uberaba, ainda tinha 13 anos, mas já vinha aí nutrindo um grande desejo de trabalhar na área social, e depois me engajei no serviço social e comecei a atuar logo atendendo em programas de atendimento a criança e adolescente em situação de rua em Uberlândia. E assim foi. Eu, na minha experiência profissional, eu também lidei com várias ocasiões em que a gente teve diante de práticas de extermínio, né, dos adolescentes com os quais a gente trabalhava, e era sempre algo muito, muito impactante, e a gente sempre se mobilizava na cidade também. E aí, quando eu deixei Uberlândia no ano em que eu tinha sido convidada, tinha terminado o mestrado, e eu tinha sido convidada para falar na OAB de lá, dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, foi um registro forte para mim sair de lá depois de anos de experiência nessa ocasião. E nessa semana, por ocasião dos 30 anos do ECA, eu fui convidada a falar na minha cidade, em Uberaba. E para mim foi um grande prazer poder estar lá nessa ocasião, 10 anos depois, e trazendo muito da minha experiência, de tudo que eu venho adquirindo de aprendizado aqui no Rio de Janeiro, com vocês, nos movimentos, nas nossas lutas. Tenho atuado muito no acompanhamento da política municipal de atendimento à criança e adolescente em situação de rua. Estou mais uma vez me engajando no GT, junto com o Lucimar e outras pessoas.
também produzindo sistematização de dados e informações através do projeto Conhecer para Cuidar e a campanha nacional Criança Não É de Rua. Nós estamos com um relatório nacional que foi lançado, trazendo dados sobre essa realidade. E então, assim, olhar para essa luta é olhar muito para as nossas trajetórias, né? Então, eu só queria saudar vocês. Eu sei que a gente está aqui para lembrar o acontecimento, para não esquecer, para que nunca mais aconteça, embora a gente saiba que continua acontecendo, né? Mas eu gostaria de celebrar nós, né? Assim, no sentido de dizer o quanto vocês são inspiradores e o quanto eu fico feliz de compor esses espaços e deixar aqui esse reconhecimento e construir junto, né? Construir junto com crianças e adolescentes, através dos nossos espaços também de escuta e ação, né? A gente escuta muito também as crianças e adolescentes para organizar as nossas ações de incidência política, as nossas intervenções nos atendimentos, e é assim que a gente sabe fazer, e é assim que a gente segue nessa resistência para virar essa ofensiva punitiva, essa política essa necropolítica, né, e todas essas práticas. Então, a nossa luta é por democracia e direitos, vidas negras nas ruas importam, e vamos promover a nossa luta. Obrigada, gente. Bom dia para nós. Bom dia. Está escrito Gelson, Beth e Márcia, depois tem uma pergunta. Bom dia, gente. Eu sou Gelson Henrique, eu sou um jovem ativista de 21 anos, morador de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a vocês, porque hoje, se a gente está aqui conseguindo forjar a luta, eu como ativista desde os meus 15 anos, que eu comecei no direito da criança e adolescente, foi graças a vocês que abriram esses caminhos e que a gente continua na luta. Assim. Eu acho que a minha fala vai muito de encontro a isso, de agradecimento, de a gente continuar fazendo isso. Se eu, Matias, a gente for metade do que vocês já foram, isso já vai ser de grande importância. E visto isso, eu acho que é muito importante nós pautarmos a adolescência e a juventude pretas de periferias e favelas na luta, né? Porque a gente tem que começar a olhar para esses espaços como espaços que tem potência, que tem sabedoria, que consegue construir, né? Porque quando a gente pensa nesses 8 adolescentes e jovens que foram assassinados em 1993, o que eles deixaram de acrescentar na sociedade também, né? A gente tem que olhar para a gente enquanto potência, a gente também está construindo. Eu acho que a gente está vivendo uma sociedade, a gente vive uma sociedade racista, ela é pautada na escravização do povo preto, né? Então a gente tem que colocar o antirracismo como principal pilar de qualquer movimento. Quando a gente fala em criança em situação de rua, a gente está falando das crianças e adolescentes pretos, né? A gente precisa estar botando muito bem esses pontos declarados. É muito importante estar se detendo dados também. Hoje eu me formo em ciências sociais e eu busco muitos dados, mas então, problematizando eles também, né? Porque nós, a cada 23 minutos, segundo o mapa da violência de 2014, morre um jovem negro no Brasil, assim. E um jovem negro de 21 anos tem 147% a mais de chance de ser assassinado no Brasil do que qualquer outra pessoa. E aí, só que isso não são dados apenas, são pessoas, são vidas, são famílias. Eu hoje tenho 21 anos. Então, nessa reunião aqui, eu tenho 147% a mais de chance de ser assassinado. Eu não sei se o Matias tem 21 anos, mas eu acho que é importante olhar para esses dados de uma forma que a gente humanize esses dados também. Não é só um jovem negro está morrendo a cada 23 minutos. Então, tipo assim, é tal pessoa que morreu a 23 minutos. É o meu irmão, é o meu amigo, é o meu primo. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar para esses dados dessa forma e que a juventude que está vindo aí, que está construindo, que foi forjada na luta, né? E a gente está fazendo isso muito bem e aprendendo com quem veio antes, né? Porque eu tenho uma máxima. Eu bato cabeça para quem veio antes de mim, porque é de lá que eu vou aprender. Mas só que também é uma troca. A gente também tem uma sabedoria dessa geração específica. Então, a gente, para conseguir seguir e avançar, a gente vai ter que se caminhar pela troca. Muito obrigado. E hoje eu cheguei atrasado aqui porque eu estou mobilizando as redes, nas minhas redes pessoais, e
para conseguir às 3 horas da tarde nós fazermos o tuitaço, levantando a hashtag Candelária Nunca Mais, e eu estou esperançoso, tá bom? Então, é isso. Obrigada, Zélcio. Vamos lembrar de participar às 15 horas também. Muito obrigada. Beth e depois Márcia e Inês. Bom dia para todos e todas. Estão me ouvindo? Tá? Eu acho que uma forma de lutar para que não aconteça novas Candelárias é relembrar a luta, né? Então, é um momento de relembrar que a única saída é a luta coletiva. Nós somos frutos, nós todos que estamos aqui, somos frutos dessas lutas coletivas. Eu, desde o movimento de adolescente e criança, o MAC, Pastoral da Juventude, Pastoral Operária, da luta por eu quero votar para presidente, né? Das assinaturas para a construção do Estatuto. Então, assim, o Estatuto faz 30 anos, mas é uma conquista que, para nós, começou muito mais cedo, né? Então, de fato, o Estatuto tem mais do que 30 anos, porque nós lutamos para construir ele uma década antes desses 30 anos. Então, eu queria apenas reafirmar que só a luta coletiva é possível a gente resistir para que novas Candelárias não aconteçam. Então, eu sei que é um tempo de nostalgia, porque a gente relembra que é uma luta muito árdua, mas também a gente já teve muitas vitórias. Nós somos as vitórias dessas lutas coletivas, né? Nós somos a vitória da educação hoje, poder estar universalizada o seu acesso, mesmo que a permanência e a qualidade ainda seja uma luta cotidiana. Nós somos a vitória do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, nós somos a vitória do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Então, nós somos as vitórias do que a gente construiu de forma coletiva. Então, eu gostaria de usar esse espaço para registrar essas vitórias. Nós não tivemos só derrotas, nós tivemos vitórias também, né? A democracia que hoje nós tanto preservamos é fruto também dessa vitória coletiva. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Essa é uma data muito marcante na minha vida, porque é também a data que eu chego no Rio de Janeiro. Eu sou do sertão do Ceará, né? Depois do sertão do Ceará, eu fui para Fortaleza, foi lá que eu comecei a minha militância. E eu cheguei aqui em março com a ideia de que eu ia mudar de lugar, de profissão, porque eu já estava cansada de trabalhar no social. E aí, logo em seguida, acontece a chacina da Candelária, e aí eu afirmo mais uma vez de que não era possível mudar, porque a luta ainda estava muito presente, como ainda está até hoje. Então, eu queria só afirmar que só a luta coletiva, só os coletivos, eu queria fazer uma saudação aos conselhos de direitos, né? Esse órgão tão importante para a efetivação dos direitos da criança e adolescente. Então, eu queria homenagear a todos os conselheiros que passaram pelos conselhos, que passaram pelas comissões, aos trabalhadores dos conselhos, né, ao administrativo, todo o pessoal do apoio. Então, eu queria prestar, nesses 30 anos, minha solidariedade e o meu reconhecimento ao trabalho de todos vocês. Muito obrigada, Beth. A você também, que já foi uma conselheira, né? Muito obrigada. Tem a Márcia, que pediu a palavra, tem a Beth depois. Doutora Eufrásia, ainda quer falar? Porque está numa mãozinha, está inscrita, né? Então, Beth, depois... Não, minto. Márcia, Inês, doutora Eufrásia. Se tiver mais alguém se inscrito, por favor, coloca no chat para a gente organizar as falas. Obrigado também, Beth, por você ter trazido a questão dos conselhos de direitos, né, órgão tão importante na formulação e no monitoramento das políticas públicas.
é um órgão que o governo federal quer acabar, e inclusive o CONANDA está numa luta assim, praticamente diária, né, gente? Porque é inacreditável o avanço desse retrocesso e da repressão a todas as formas de liberdade, construção coletiva e participação. Então, aqui também vai nosso protesto veemente, nosso repúdio ao que esse desgoverno vem fazendo ao nosso país e a todos esses direitos que nós conquistamos ao longo desses anos. Eu, na verdade, queria fazer uma provocação que é justamente para as pessoas elas estarem aqui se manifestando e conversando, porque aqui, como a Lucimar falou muito bem, é uma conversa, a gente não tem aquele rigor de um seminário e acho que nem deveríamos ter, até por conta, cada um de nós está em sua casa, né? Nessa situação, acho que a gente tem que dar mais leveza aos encontros virtuais que a gente faz. Então, Marília foi a primeira educadora a falar que é simplesmente a base de todo esse nosso trabalho que a gente faz, né? Com crianças e adolescentes em situação de rua. Uma saudação a esses educadores. Eu queria muito ouvir o Tonho das Olindas, que é de Recife, é uma das grandes referências que a gente tem enquanto educador. Vi que a Neia também vai falar, pediu para falar, acompanhou também muito esse período. Fatinha acabou de entrar, grande companheira. E também o pessoal do Movimento Candelária, que está aqui, que é o grupo que vem, na verdade, ao longo desses anos também organizando as manifestações. Tem Fatinha, tem a Érica, tem outros aqui que eu não estou conseguindo ver dentro dessa minha página aqui, mas a gente está querendo ouvir vocês. E depois, só um recado também para esses adolescentes, que eu não vou falar agora, não, vou falar depois, jovens e adolescentes, que eu me senti muito motivada a falar com vocês também. Então, Márcia, nós temos agora inscrito a Inês, Eufrásia e a Neia. E temos uma pergunta que, enquanto elas falam, outros podem me ajudar a responder. A Marília pergunta: como podemos realizar encontro como essa construção coletiva em que nós adultos e nossas práticas e com saberes e prática de quem está aqui? Vamos deixar a Inês falar e depois, quem quiser responder essa pergunta da Marília. Bom dia a todos. Estou aqui driblando a internet para conseguir falar. Hoje não está muito bom, mas é tão emocionante esse encontro com tanta gente querida e parceira que eu fui conhecendo ao longo dessa vida. Essa provocação da Lucimar foi excelente. Imediatamente eu respondi para ela, né? Liguei até para uma analista minha na época. Lembra que eu liguei para você chorando, desesperada? O que a gente vai fazer nessa cidade com os adultos matando as crianças? Eu vou mudar tudo na minha vida. Então, é realmente assim, momentos de muita tristeza que trazem uma consciência muito grande para a sociedade, né? E eu acho que a gente está trabalhando isso ao longo desses anos todos nós, como a Beth lembrou, né, participamos de momentos de muitas conquistas, a gente tem que lembrar disso, né? O Brasil é um país novo, todas as nossas conquistas sociais são recentes, e como conquistas sociais nesse sistema que a gente vive, a gente precisa vigiar e cuidar delas diariamente. E o pior de tudo, né? Com uma herança racista, com os problemas vindos dessa nossa história escravocrata tão longa, a gente precisa cuidar da vida. O direito à vida não está garantido na nossa sociedade. Então, a gente está aqui hoje para falar disso, para lembrar disso. Hoje eu estou aqui representando o CMDCA, outro espaço maravilhoso, porque a gente tem que falar dos 30 anos do ECA, né? É o maior dispositivo democrático que eu já entendi na nossa sociedade.
pelo trabalho com criança e adolescente há 27 anos atrás, eu fui parar no movimento de mulheres, porque as mães estavam tão abandonadas nas situações que eu acabei indo ajudar a montar o primeiro Conselho de Direitos das Mulheres aqui do Rio de Janeiro, e agora eu estou voltando a participar do movimento de criança e adolescente. Então, eu queria lembrar a vocês que eu estou no CNDCA representando a Redes da Maré. A Redes da Maré é uma instituição fundada por moradores da Maré. A Maré é o maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro. São mais de 140 mil pessoas morando lá, né? Equivale a algumas cidades brasileiras, né? E a gente está com um trabalho no eixo de segurança pública bem intenso. E hoje a gente vai ter uma live muito importante. Eu queria convidar todas e todos vocês para participar, porque a gente precisa engrossar a luta pela defesa da ADPF 635, que é aquela ação do Supremo Tribunal Federal que suspende as operações policiais nas favelas durante esse período da pandemia, né? A partir dessa luta, a gente pode conseguir mais ganhos. Mas, para vocês terem uma ideia, só no mês de junho desse ano, a gente teve uma diminuição de 73% das mortes por operações violentas da polícia nas favelas. Então, se a gente está aqui e a gente está lutando por Candelária Nunca Mais, a gente precisa encontrar dispositivos de continuar essa luta. A defesa dessa DPF é muito importante nesse momento. Nessa live a gente vai estar com vários jovens e com as mães de várias crianças e adolescentes que foram mortos por violência do Estado, né? Então, é um convite para continuar o trabalho, esse trabalho que, enquanto a gente não consolidar a democracia no país, enquanto a gente não tiver um país para meninos e meninas, para pretos, brancos e indígenas, para pobres e para ricos, enquanto tiver essa diferença, né, essa desigualdade social, a gente não pode parar, né? E é esse tipo de encontro que nutre, que nos dá força, e uma pessoa vai ajudando a outra, e a gente vai encontrando o que fazer no nosso lugar, né? E agora o nosso lugar é esse, né? É o lugar virtual, é a movimentação por aqui, porque a gente precisa continuar defendendo a vida, e a gente precisa continuar defendendo a vida, inclusive para as pessoas que estão sem acesso à internet, que não têm condições de distanciamento social. Então, essa pandemia, alguém falou, né, que é uma pandemia política também, ela está exigindo da gente um desdobramento muito grande. Todo mundo está sentindo que está trabalhando mais, que está mais atarefado, porque a gente está precisando fazer mais. E é isso. Até que a coisa melhore, a gente vai fazer mais. E vai fazer mais, e vai fazer melhor, e vai fazer com afeto, e vai fazer dialogando, e vai fazer com arte, com educação, e agradecendo a todas as pessoas que estão aqui, cada uma contribui todos os dias para a gente continuar construindo um país melhor. Vidas negras importam, a DPF 635, e que a gente transforme essa sociedade cada dia. A gente transforme dentro de nós e consiga transformar fora de nós. Um beijo enorme, gente. Obrigada pelo convite e pela fala. Estão inscritos Eufrásia, Neia e Tonho das Olindas. Vocês estão me ouvindo? Eu queria só lembrar que a gente está fazendo aqui memória das vítimas da chacina da Candelária e de outras crianças e adolescentes vítimas dessa violência do Estado, né, como Eduardo em 2015, Maria Eduarda em 2017, Ágata em 2019 e João Pedro agora em 2020, para citar assim, alguns exemplos bem emblemáticos. E aí eu queria lembrar também aqui a memória da vereadora, a saudosa vereadora Marielle Franco, que estava junto conosco nessas trincheiras, nessa luta, nessa caminhada. E eu ontem compartilhei uma foto linda da Patinha na missa em 2017, que estava a Marielle, a Patinha, a Patrícia e uma outra mãe agora que eu estou tentando aqui me lembrar o nome dela, muito militante também.
Então, eu queria mais uma vez fazer essa memória e também dizer que o assassinato brutal da vereadora Marielle também representou um grande motivo para a nossa preocupação nessas lutas em defesa de direitos humanos, na medida em que ela era uma parlamentar eleita por voto popular, né, uma das mais votadas aqui no município do Rio de Janeiro, cujo mandato foi interrompido por uma violência brutal, um homicídio, do qual até agora se sabem os executores, mas que ainda os mandantes não foram devidamente ou descobertos ou revelados. Então, isso também nos preocupa quando a gente fala da questão da democracia, como a Márcia Gatto bem lembrou aí, também estamos em defesa da democracia. Então, é para fazer essa memória, dizer que a Marielle estará sempre presente nas nossas lutas e nesse enfrentamento às violências, às violações de direitos, especialmente aos homicídios de crianças e adolescentes, que é um grave problema que nós ainda enfrentamos, apesar do Estado democrático de direito formal. E também, mais uma vez, cumprimentar o Movimento Candelária Nunca Mais, os Conselhos de Direitos, o Conselho Nacional Conanda, o SESCA, que está aqui muito bem representado pela nossa presidenta Nina e vice-presidente Pierre, e também o CMDCA e todos os Conselhos Municipais de Direitos da Criança, por essa luta constante, né, na defesa intransigente dos direitos de crianças e adolescentes. Então, é só rapidamente essa memória que eu queria fazer, porque quem está ao nosso lado nas lutas tem que ser lembrado sempre como um símbolo, né, de resistência e que teve a própria vida, né, perdida, enfim, ceifada numa violência brutal que a gente ainda vive nos dias de hoje, que nos faz remeter a um tempo, página infeliz da nossa história, que deveria ser superado e que está nos assombrando aí a cada dia, pelo menos nos últimos períodos aí da eleição, que é muito bem destacado pelo livro recente do Frei Beto, refletindo sobre esse cotidiano, O Diabo na CUT, que eu recomendo que vocês leiam depois. Tá? Obrigada, Eufrásia. Neia, Tonho e Fatinha. Depois a gente tem duas perguntas e um comentário também no Facebook. Bom dia. Eu quero parabenizar a todos pela essa iniciativa da live. Mas, assim, eu fico muito emocionada em ouvir vocês, né? Porque foi um momento realmente muito triste na época. Vocês estão... primeiramente, eu quero agradecer, né? Eu sempre agradeço a São Martim por tudo, né? Pela pessoa profissional que eu sou hoje, eu agradeço muito a São Martinho. Hoje estou no Degase, no Ciências de Volta Redonda, e o que eu vejo pouco, na verdade, teve de mudança no ECA, na verdade, porque as coisas continuam a mesma coisa, gente. Eu vejo criança e adolescente, sabe, tendo seus direitos violados. O que mudou? Né? O que tem são pessoas como nós, comprometidas pela causa. Né? Se nossos governantes realmente eles tivessem o comprometimento de eficaz realmente o ECA e o SINASE, nossa, não teriam o Degase tão cheio como eu vejo, sabe? Não teria histórica tão triste que eu leio, né? Escuto de adolescentes, né? Que têm os seus direitos totalmente violados. Isso é triste. Então, eu vejo que muito pouco mudou, sabe? O que eu vejo são pessoas como nós, volto a repetir, comprometidas. Mas eu tenho esperança que um dia isso mude, né? Eu vi a garra que nós, da São Martinho, como todos nós da São Martinho, tinha de ir para a rua, de fazer muito trabalho, de tentar convencer o adolescente de sair da rua, né? Que não é o espaço de ninguém. Mas a gente verifica que não é só isso, é muito mais do que isso, né? A família estava não tinha nada, não tinha o que oferecer para esse adolescente. Muitos estavam na rua, porque os adolescentes, por conta que tinham seus direitos violados por completo. Isso naquela época, e ainda hoje continua a mesma coisa. Então, eu fico emocionada de verdade de ver a família. Nossa, e como eu agradeço ter essa oportunidade, que eu vejo a garra de vocês. Vamos lutar, sim, né?
mas muito ainda temos que fazer. O desafio é muito grande, muito mesmo. Então, essa pequena fala que eu queria fazer, estou bem emocionada, porque eu vejo criança e adolescente morrendo todos os dias, e isso não é o que nós queremos para o nosso Brasil, né? Queremos um Brasil melhor, queremos que realmente os nossos governantes foquem nessa garantia de direito. E eu espero, tenho muita esperança que isso ocorra. Obrigada aí, gente. Embora a nossa companheira apresente um quadro que a gente sabe que é real, mas há o desafio constante de que todas as pessoas aqui envolvidas, né, estão seguindo com o seu propósito de fazer com que essa realidade se modifique. E com pequenas ações que seja, mas a gente tem buscado reverter situações como já foram ditas, para que outros jovens, pelo menos como os dois que estão aqui, possam, junto com outros, trazer essa discussão para dentro dos seus espaços, a gente fortalecendo essas lutas e fazendo com que as instituições que lutam pelo direito de crianças e adolescentes não percam a dimensão do seu propósito. A gente sabe que a gente rema contra a maré, a gente sabe que a gente precisa se fortalecer coletivamente nos espaços que nós estamos e que os passos são dados a cada dia, mas que são dados. Fatinha. Oi, gente, bom dia. Desculpa o atraso. A gente fica na luta do enfrentamento dia a dia. Isso a gente, mesmo sendo hoje, né? Estava lá fazendo as coisas, doações de Jardim Gramacho. A vida é assim mesmo. Então, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. É o segundo ano, né, que a gente não participa na igreja, porque esses 27 anos eu só faltei à missa uma vez, né? Uma vez. E a gente vai seguindo, e hoje a gente vai ter outra missa, e a gente vai estar lá presente. Mas, gente, assim, eu queria, antes de começar, fazer uma homenagem, né, às pessoas que fizeram esse caminho, né? Um dia desse, o Gelson foi lá no SEDECA, eu chamei o Gelson assim, falei, Gelson, vem cá, eu conheci aqui o Jorge Barros, quem foi o Jorge Barros, olha aqui era a Tiana, a Eliana Taide, a doutora Dirce, então... no Movimento Candelária, são pessoas que trilharam um caminho para a gente, né? Que nos formaram, em relação ao estatuto, estavam presentes, e hoje as pessoas... E a Doraci, que foi no Movimento Candelária, a Doraci e a Anacleto, né? São professoras da gente, são professores, e os professores que ainda estão vivos ainda, né? Que eu considero a irmã Asma, né? O Roberto, o Tião. Então, esse povo que fortalece... ensinam a gente a ser teimosos, né? Somos teimosos por teimosia, e a gente, nesse caminho da teimosia, a gente, né? Eu aprendi uma frase muito interessante do nosso amigo, companheiro aqui, Nicodemos, né? Não existe espaço vazio, ocupa os espaços. Então, você pensa que não, mas isso dá um outro sentido na militância, outro sentido. Se a gente não valoriza a memória, né? Quem não tem memória não volta para casa, a gente não pode andar para frente. A gente olha para trás, alguém traçou o caminho, sofreu o direito, né? Todas as conquistas não foram da maioria, foram da minoria, dos loucos que vão para as ruas, dos que não têm nada para fazer. A todos os direitos constituídos, né, que a gente hoje tem na sociedade, foram poucas pessoas que sofreram para que esse direito fosse consolidado. Se hoje está aí o pessoal terminando com o direito, ele precisa lutar, porque esse direito vale muito para a gente. Eu queria falar um pouco também da memória da Candelária e para o jovem, né? Que nós ganhamos um prêmio Patrícia Cioli, dado pela Emaerge, né? Esse prêmio está lá na Rede Rio Criança, e a gente, por que nós ganhamos esse prêmio? Que foi o movimento mais resistente do Rio de Janeiro. A gente ganhou, pela teimosia da gente, a gente não deixou morrer essa memória. Então, pela Emaerge, fomos premiados por isso. A gente tem um apoio do Papa Francisco, que por mais que ele não, que hoje ele não está aqui, né, está lá em Roma,
mas ele como uma pessoa que é ouvida no mundo todo, ele falou no jornal, né? Candelária nunca mais. Ele recebeu o rosário e falou Candelária. Então, são pontos positivos, né, a Néia, que a gente tem que olhar as coisas também positivas que a gente caminhou. Agora, eu acho que está precisando, né, nesse caminho, já aproveito para desafiar de um legado histórico, porque todo mundo tem sua história legal, né, as histórias que são positivas e são verdadeiras. A gente não está condensando isso em algum lugar, um livro, um filme, né, do movimento Candelária Nunca Mais. A gente já teve um ensaio, porque a gente precisa apresentar para essa garotada, né, essa memória, que não é fácil, não é fácil. Lembro do episódio que teve na caminhada da Candelária, uma das caminhadas, né, que o Nicodemo em cima, né, do policial que queria me prender, porque eu estava fazendo uma arruaça no Rio de Janeiro. Então são coisas que, se a gente não tem um apoio, né, a militância unida, reunida para esse legado, a gente fica partido, não pode ficar partido. Nesse momento, eu percebo que o Movimento Candelária tem essa metodologia de juntar todo mundo. É o dia que eu gosto mais, é quando a gente vê todo mundo na Candelária, é o dia do encontro. Todo mundo tem em vários locais, mas no dia do Movimento Candelária, no dia da caminhada, no dia da missa, o dia do ato político, vai todo mundo se encontrar lá. É um dia maravilhoso. E esse aqui também, agora, para mim, está sendo maravilhoso. Então, eu queria agradecer aos jovens aí, porque é fazer o protagonismo mesmo, é trazê-los para a gente. Agora, a gente está nessa posição de levar o piano para eles tocarem. Eles estão tocando a música, né? Mas não pode desafinar, que a gente não desafinou. Nós fomos fiéis às coisas que passaram para a gente, ao Estatuto, à Convenção da Criança, à Constituição Federal. Nós fomos muito fiéis, estamos sendo fiéis. E aí a gente quer que esses jovens que estão começando agora, as crianças, eu me preocupo muito com as crianças, né? Que mundo a gente vai deixar para essas crianças? Então, agradeço todo mundo aí e que a luta vai continuar, que a gente chega nos 30 anos da Candelária com esse legado, com esse livro, com essa história. Vamos pensar nisso para que a gente possa deixar realmente essa posição da militância. Um beijo a todos e a todas. Que bom ver todo mundo aqui. Obrigado, e deixou um desafio. Tonho das Olindas, depois eu vou levantar a pergunta para os dois jovens que estão aqui. Aliás, antes do Tonho falar, a pergunta que chegou para o Ivanildo e para o Gelson, não sei se ele ainda está, pergunta como que podemos realizar encontro como este para uma construção coletiva que nós, adultos, e nossas práticas, e vocês com saberes e práticas de vocês. Então, é a pergunta que está aqui, para que os dois jovens respondam depois do Tonho das Olindas. Tonho, a palavra é tua. Bom dia para todos e todas. Quero parabenizar esse momento, né, da Candelária Nunca Mais. Eu sou Tonho das Olindas, sou de Olinda, Recife, Pernambuco, e gostaria de trazer algumas coisas importantes que, em 1993, eu sou militante do Movimento Nacional de Meninos de Rua, e quando, de manhã cedo, né, a gente recebemos também alguns avisos que era para todo mundo ir lá para a sede para a gente discutir um pouco sobre uma violência que aconteceu no Rio de Janeiro. E aí, para a gente, foi um impacto muito grande, porque a gente já vinha denunciando o grupo de extermínio, né? Tanto no estado de Pernambuco como no Brasil todo. E isso a gente fica muito assustado, mas também a gente não ia se calar diante desse acontecimento. Agora, eu também queria saudar todos as crianças e adolescentes que naquela época estavam na luta também, junto com o Movimento Nacional de Meninos de Rua, e que hoje são protagonismo da sua própria história. Eu sou um deles, né? Como educador social, vim dessa base do movimento, núcleo de base, tudinho nas ladeiras de Olinda, em Recife. E aí eu quero dizer que, assim, diante da discussão do Estatuto, e realmente o Estatuto ele tem mais de 40 anos, porque para chegar toda essa Constituição teve, né, 10 anos atrás, né? Então, eu fiz parte dessa história e faço parte ainda até hoje. E aí uma coisa importante
é que a gente precisa ter muita esperança. Eu sou uma pessoa que eu sempre coloco que sem esperança a gente não chega a lugar nenhum. Então, acreditar que todas as crianças e adolescentes, com o trabalho que a gente faz, que as entidades que fazem o trabalho sério, a gente vão ter, de fato, bons frutos, né, de jovens adultos, né, que hoje a nossa preocupação não é só que seja protagonista das suas histórias, mas que seja carinhoso com seu filho, com a sua família, com o próximo, que isso é muito importante, que também está dentro do Estatuto, mas de uma forma muito diferente, que a gente que deve interpretar, de fato, o que é que a gente quer, de fato, de repassar sobre essa educação através da cultura e da arte. Que isso aí é o ponto inicial e forte da gente que trabalha com cultura, educação, cultura, né? Então, através desse trabalho é muito importante. E aí eu quero dizer que vocês aí no Rio são guerreiros, estão de parabéns, mas a luta continua e quero parabenizar todos, amigos e amigas aí no Rio que eu conheço e que a gente estamos juntos nessa luta. E eu acho que a esperança é a única que morre. Então, a gente tem muitas, e agora 2 jovens aí começaram a falar, e tem outros e outros, vamos multiplicar essas energias, vamos fazer um exercício de escutar as crianças e adolescentes, os jovens, que aí eles vão dar muito mais esperança a gente, no sentido dessa vida que está posta todos os dias dentro da comunidade, nas ruas da cidade. É isso. E eu quero dizer que o Grupo Ruas de Praça, sexta-feira, vai fazer uma ação realmente, criança não é de rua, né? Então a gente vai para a rua, vai fazer teatro, vai fazer dança, vai fazer percussão, com a distância também, com toda essa história do coronavírus aí, mas a gente vai fazer também na Praça Maciel Pinheiro. Então eu quero parabenizar todos, muito obrigado pelo espaço, mas que a importância, de fato, a gente está acreditando nas crianças, adolescentes, nos jovens, e principalmente nós que já estamos realmente no momento de querer desistir, mas ainda tem essa esperança, essa garra para a gente continuar, que a gente precisa estar junto, e essa luta é nossa mesmo. Então, muito obrigado pelo espaço, e um bom dia e sucesso na luta, né, no Brasil inteiro. Obrigado, Antônio. De fato, a luta não é do Rio, a luta não é do Brasil, a luta é internacional. Então, muito bom ter você aqui. Tem a pergunta que foi feita para os 2 jovens. Não sei se vocês olharam no chat. Eu pediria a Marília, então, que pudesse apresentar a pergunta para que os jovens respondam. Ao final da resposta deles, eu peço para quem mais quiser se inscrever, porque a gente já está se encaminhando para o encerramento. Como foi proposto, a gente tinha horário de 10 a meio-dia. Tá bom. Posso falar, né? É o seguinte, eu fiz a pergunta, mas não foi muito bem finalizada, eu fiquei muito emocional e não consegui elaborar bem. A pergunta é o seguinte, como vocês pensam, quais são as ideias, as propostas, para que haja encontros, né? Haja reuniões, possibilidades de nós, adultos, nós que temos as práticas, e vocês, jovens, que também têm as práticas e também têm os saberes. Como vocês veem isso? Quais são as possibilidades nesses espaços? A minha pergunta é essa, eu gostaria de estar ouvindo de vocês. O que vocês pensam? Quais são as estratégias? Quais são as ideias? É isso. Beijão também para o nosso companheiro que acabou de falar, o Tonho. Claro, meninos. Gelson e quem responde primeiro? Gente, pode começar. Acho que o Gelson falou no chat para começar. Então, é aquilo que eu estava falando, que eu disse na minha fala, né? É muito complicado a gente conseguir criar esse espaço, porque eu percebo às vezes que o jovem tem a dificuldade de identificar a necessidade dele conquistar o direito dele. Então, eu acho que o passo fundamental para a gente conseguir criar um espaço onde crianças, adolescentes e jovens transmitam seus conhecimentos, ao mesmo tempo recebam toda essa carga que tem dos adultos em questões de luta, de conquista de direitos, acho que a gente tem que criar essa consciência, a necessidade do jovem ser protagonista na história, sabe? Dele entender, como o Gelson estava falando, o potencial, a capacidade dele
E dentro disso, ele vai entender que todo o conhecimento que os mais velhos vão ter dentro desse espaço com ele, esse espaço X que a gente vai criar, eles podem ir muito além. Eu acho que é isso, basicamente, sabe? Eu concordo muito com o Matias. Eu acredito que uma forma da gente conseguir avançar no campo da construção democrática e coletiva entre adultos, adolescentes, crianças e jovens é a gente oportunizar que esses encontros aconteçam, né? Porque muitas das vezes nem a possibilidade desses encontros efetivos acontecerem não existe. Muitos eventos e muitas iniciativas pegam o jovem e falam assim, olha, eu trabalho com o jovem, aqui ó, a participação dele, sendo que essa participação não é efetiva. Então, eu acho que essas construções de participação política e social de crianças e adolescentes e jovens precisa ser uma participação efetiva, onde você senta e vai construir, né? Eu faço parte do Yucca Brasil, então essa é uma frente, e o do Se Joga também, que é uma iniciativa que visa estimular a participação política de jovens de periferias e favelas. E a nossa troca ela é muito rica, por conta que é isso. Ambas partes estão dispostas a sentar e construir. E porque é importante nós entendermos também que vai ter conflito geracional, né? Nós somos de momentos completamente diferentes da história e que a gente se juntou em algum momento. Só que para esse se juntar, ele vai ser complexo, porque as relações sociais elas são complexas. Mas o problema de quando a gente pensa relação intergeracional é que quando não tem uma convergência, né? Quando há uma divergência, normalmente acionam a pauta e pegam o adultocentrismo de eu sei mais, eu estive antes, e você só tem que aceitar. Eu acho que não é esse o caminho. Nós temos que garantir e entender que vocês viveram mais, que vocês sabem mais em determinado ponto, mas nós também temos a nossa sabedoria e que ela precisa ser levada em consideração. A escuta ativa, eu acho que é o principal ponto que tem que ser pautado, né? Até que ponto eu estou escutando realmente o que esse jovem, o que essa pessoa está querendo me dizer, né? É uma participação efetiva, é uma participação que vai ser construída coletivamente. Então, eu acho que a saída é através da escuta ativa e da oportunidade, da criação de oportunidades que esses debates, essas construções venham a acontecer. Gente, eu só queria só completar mais um pouquinho com isso que o Gelson falou, que é no sentido de exatamente isso que ele falou, não ter estrutura nenhuma, sabe? A gente faz parte de um grupo que trabalha com protagonismo juvenil e a gente percebe muito que é isso. A gente tem recurso, a gente tem como fazer as coisas, mas assim, às vezes que acaba é tudo muito nos trancos e barrancos, a gente sempre vai dando um jeitinho, mas assim, imagina propostas e espaços onde não tem recurso. Eu percebo muito também quando eu vou em algumas reuniões de conselho no centro do Rio, eu sou de Itaguaí, minha casa é muito longe do centro do Rio, basicamente 1h30 no mínimo de transporte público. Então, assim, qual é a estrutura de alcance para poder fazer até jovens de regiões mais isoladas do Rio conseguirem chegar nesses espaços onde esse espaço vai ser difundido? A gente tem que pensar nisso. Vão ter extensões desse trabalho, dessa troca entre adultos e jovens? É tudo coisas que a gente tem que pensar para poder proporcionar um melhor espaço para que a gente possa evoluir nessa questão, né? Acho que esse é um desafio muito grande, né? Como nós adultos podemos criar não só as condições materiais, mas um espaço metodológico onde a juventude possa se expressar a partir do seu conhecimento, da sua forma de expressão, e não muitas vezes nessa estrutura que o adulto já está acostumado, que às vezes até também nem gosta muito, mas acaba se acomodando. Então, acho que a questão da inquietação da juventude para provocar a nós adultos, que o espaço pode ser diferente, pode ser de uma outra maneira, é um desafio que eu acho que vocês trazem bem e que reflete a necessidade de conselhos de direito, todos os fóruns, todas as instituições, de que o lugar é primeiramente de quem
foi falando, né? E depois a gente encerrar o nosso evento de hoje. Márcia, a primeira. Tá ótimo, Lucimar. A gente está já em nossas considerações finais, mas é super importante falar sobre essa questão da participação do jovem, que é algo que, assim, represento, eu tenho que falar do espaço também institucional que eu represento, é a Rede Rio Criança, falei do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. A minha experiência enquanto participação dessa juventude, que é algo que a gente luta assim, incansavelmente, desde o movimento, no movimento a gente tinha os chamados núcleos de base, e para mim foi a minha casa, que eu sempre falo, é a minha escola. Então, a gente tinha um projeto que chamava Formação e Organização de Meninos. E, a partir disso, dessa experiência do Movimento Nacional, minha escola, eu falo do movimento demais, porque simplesmente é sensacional. Eu acho todo mundo tem que considerar. A gente traz essa experiência, eu e outros amigos, inclusive do próprio movimento, trazemos isso para dentro da Rede Rio Criança, e a gente ali organiza um chamado Fórum de Meninos e Meninas, dando esse espaço justamente de organização e de formação. Mas é impressionante, de fato, a dificuldade que muitos adultos têm de entender o que, de fato, é participação, e adultos em instituições, porque a participação ela não se dá... Por exemplo, tem muitos que isso me deixa muito irritada. Os meninos vão participar do evento. Então, qual é a participação dos meninos? Eles vão dançar, vão fazer uma apresentação cultural, nada contra, porque a arte e cultura é o que nos dá a leveza da vida. Mas não é só isso. Eles têm que participar, e muitas das vezes também não é só de fala, eu vou dar um espaço de fala para eles. Para eles têm que participar de decisões. Você entendeu? Eu lembro uma vez, a gente abriu o Criança Rio, eu e o Futuro, grande pessoa dentro dessa luta também, Antônio Futuro. A gente teve uma instituição chamada Criança Rio, e esses meninos de meninas que fizeram parte desse núcleo de base do Movimento Nacional, eles também eram associados e faziam parte da coordenação colegiada, do qual eles também faziam parte. Eles participavam de tal forma que, e o Futuro era o educador, e o Black Jay também, eles fizeram uma reunião que baixaram o salário do Futuro, entendeu? Aí talvez, e foi tão legal isso, e é uma experiência, claro, assim, até muito de vanguarda dentro dos moldes da maioria das instituições, e talvez por isso a gente não deu muito certo, né? Porque a gente depois o Criança Rio não existe mais, mas é brincadeira de talvez que não tenha dado certo. A gente tem que lutar por isso. E a questão da dificuldade de alguns adultos em relação a essa participação, vou dar o exemplo da conferência estadual, que Nina está aqui, o Frásia também, da Fatinha, a época, e Mônica, na época que a gente realizou a IPR, né, que foi o grande lá, mobilizador da conferência, foi difícil, né, Pierre? Aí que a gente passou lá cada dobrado que vocês não imaginam. É inacreditável como uns grupos lá de adultos na conferência estadual não queriam ouvir as crianças e adolescentes. Uma ditadura mesmo, uma ditadura de certos grupos, não queria ouvir, não queria dar espaço, e a gente tinha que gritar e falar: vocês estão em que tipo de conferência? A conferência não é de vocês. Vocês estão aqui convidados, mas é claro que estão participando da conferência, mas é de crianças e adolescentes, o espaço é dele. Então, eu concordo muito com o que o Matias e o Gelson falou, mas é também uma via dupla, porque tem também alguns adolescentes que, às vezes, também fazem esse tipo de ditadura. Tipo assim, não quero nem ouvir vocês falarem. Já estou de saco cheio, vocês ficam falando essas coisas difíceis, esse jeito que vocês falam não muda nunca, tal, não sei o quê. Então, eu acho que é isso. As relações elas têm que ser estabelecidas
a partir do respeito mútuo e da gente ter a consciência do saber de cada um, seja adulto, seja da criança e adolescente, e tem que respeitar. Então, eu acho que a gente essa construção está aí para isso. E para finalizar, assim, eu vou dar o exemplo desse grupo que a gente criou, que está organizando esse ato das 15 horas que a gente vai ter, esse ato virtual. Gente, Matias, Gelson, vocês que são os 2 representantes que estão nesse grupo, eles têm uma formação, acho que tem mais de 10, né, adolescentes, ai, gente, você não tem a noção do alívio que me deu, que eles tomaram a rédea de tudo. Meu Deus, olha, é só parabenizar vocês, porque vocês organizaram um ato que já está bombando, é a partir das 15 horas que é para a gente intensificar essa subida das hashtags nas redes sociais, mas o negócio já está bombando de tal forma, e assim, meus queridos, que bom contar com vocês, e assumam isso assim, ó, sempre, porque a gente não pode ser contraditório com tudo que a gente prega ao longo de todos esses anos. Então, agradeço muito a essa juventude, agradeço muito a todos vocês de estarem hoje com a gente aqui nesse dia, que é um dia, sem dúvida, muito especial, né, de lembranças, de dor, de luta, mas sempre de resistência, porque se eu não acreditar nesse movimento que a gente chama dialético, né, dos contrários, que nada é permanente, se eu não acreditar que o que hoje a gente vive hoje, ele não pode mudar, então eu tenho que pegar a minha sacola e ir embora do planeta, e tudo. Então, se a gente está nisso há tanto tempo, é porque e a gente conseguiu, sim, a gente teve muitas conquistas ao longo desse tempo. Aí, infelizmente, estamos nesse cenário completamente nebuloso e absurdo, mas, assim, com certeza, isso vai mudar, isso não vai ser permanente, e a gente só pode contar com vocês, tá bom? Um beijo grande para todos vocês, gratidão por todos os amigos e companheiros ao longo de todos esses anos de luta. Obrigada. Obrigada, Márcia. Só um minuto, a Kátia pediu a inscrição para depois continuar com as considerações finais dos palestrantes. Kátia? Kátia, está nos ouvindo? Enquanto ela não fala, a Mônica pode começar, então? Posso. Você é bem objetiva, até pelo avançado da hora, e muitas foram as falas. Se a gente quiser falar um pouco de cada fala, vamos ficar mais horas e horas. Mas eu acho que o final dessa conversa, que é um grupo de conversa, né, mais do que um seminário, é um grupo de conversa, eu acho que foi muito importante, porque é o respeito, né? Eu acho que quando o Gelson fala e o Matias falam, e aí fala da questão da participação, não protagonismo, né? Porque o protagonismo você se coloca num ponto acima dos demais, né? Mas é participação, é estar junto, estar num coletivo. E aí fala do respeito ao saber do outro. Seja criança, adolescente, adulto, idoso, cada um na sua esfera de luta, é o respeito ao saber do outro. E aí, quando a gente fala de respeito, quando a gente conseguir construir essa relação de respeito, a gente não abre espaço para a fala de ninguém, porque a pessoa constrói junto, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, quando a gente conversa assim, eu tenho uma experiência, principalmente com o Gelson, no JCA, né, do Fórum Juventude Carioca em Ação, com vários outros jovens, o Matias também estava, em que um grupo de crianças e adolescentes que foi construído através do Fórum Estadual da Criança e do Adolescente, de defesa, mas que, como eles sempre participaram desde o início, desde as elaborações, desde da construção dos espaços, chega um determinado momento que eles se descolam das relações institucionais e criam eles próprios um espaço.
Eles deixam de ser representantes da organização tal, representantes do projeto tal, e eles são o próprio espaço. Eles têm uma estrutura própria, eles têm um deliberar próprio. E eu acho que esse respeito de entender, de não surpreender, né? Eu acho que a gente ainda tem aquela coisa de que quando o adolescente, a criança, adolescente, o jovem faz alguma coisa, a gente se surpreende. A gente não tem que se surpreender, porque a qualidade da produção deles é uma qualidade da nossa produção também, porque nós temos saberes que são diferenciados por tempo de vida, mas com histórias diferentes. Nós temos mais tempo, alguns mais, outros menos, né? Mas nós temos mais tempo, mas nós temos histórias construídas. A história que o Gelson, a história que o Matias, a história que vários outros adolescentes e jovens construíram, não foi necessariamente a minha história. Então, o saber construído deles é diferente do meu saber. E eu tenho que ter respeito para olhar em pé de igualdade, que eu quero passar o meu saber da minha história, mas eu quero escutar o saber dele. Mas desde o início. Eu acho que essa é uma questão, a gente tem que parar dessa visão adultocêntrica de que a gente constrói os espaços, a gente constrói as estruturas e aí depois chama para participação. Não, a gente constrói junto, é isso que a Márcia falou. Eles construíram uma proposta para hoje e a gente tem aqui inúmeras outras experiências a contar de construção de crianças, adolescentes e jovens, que a gente se identificou de tal forma nessa construção que a gente percebe que estamos construindo juntos. Eles construindo de acordo com a história e a gente junto. Então, acho que esse momento ele é fundamental, esse final de conversa entre nós, porque a gente começa com essa lembrança difícil, que a caminhada ela já teve vários momentos de lembrança, depois a gente segue para a defesa da vida, nós tivemos vários momentos, e hoje a gente finaliza esse encontro com essa palavra, respeito. O respeito à criança, adolescente, ao jovem, às nossas histórias, às histórias deles, e construindo junto isso. Então, muito obrigada de rever aí um monte de gente. Não foi no abraço na porta da Candelária, né? Que isso era tão gostoso, esse momento do abraço, mas a gente está aqui junto, saber que aconteça o que acontecer, é com a gente que a gente conta. Somos nós contamos um com o outro. E isso é sentido de família, né? Mais de qualquer outra coisa, a família não é com quem você conta? Então, nós estamos aqui nos considerando, nos identificando como família nessa luta aí por criança e adolescente, em especial situação que vive em situação de rua. Obrigada, Mônica. Nina, por favor, depois Matias, e eu vou encerrando. Houve essa abordagem dos jovens, né? Exatamente. E eu queria assim, informar, né, que ontem, nessa Assembleia dos Adolescentes, foi aprovado a criação do Comitê Estadual de CPA. Ontem. Então, eu queria assim, dizer isso para todos os jovens, que a gente vai ter um espaço, de fato, de direito deles. Como também ontem no CONANDA foi apresentado o CPA nacional, né? E ontem nós aprovamos a criação do CPA. Então, amanhã, na próxima quarta-feira, estaremos reunindo com os jovens para traçar todas as diretrizes direitinho, mas já foi aprovado ontem no Conselho, tá? Eu tinha que informar isso aí, que eu acho que é importante para os jovens e todos nós tomarmos conhecimento, tá? Obrigada. Matias? Então, eu acho que eu queria agradecendo mesmo a todos e acho que tentando trazer um momento que bem particular meu, que eu não contei, que foi foi a primeira conferência assim que eu participei, que foi municipal, né? Participei da estadual, depois da nacional, com o Gerson, com uma galera, mas a primeira foi a municipal. E aí eu acho que tem muito a ver com essa relação que vocês estavam falando entre troca, né, de adulto para jovem, jovem para adulto, criança, enfim. De que eu tinha um medo, assim, um medo absurdo. Eu sempre me questionei por muita coisa que aconteceu ao meu redor. Eu tenho o grande privilégio da minha mãe ser uma educadora, professora, única pessoa com ensino superior na família. Mas tive uma consciência e eu fazia parte de um projeto social no meu município e tive, eu não sei como, a coragem de eu poder criticar uma coisa que um adulto estava falando
lá no palco, enfim, no teatro que estava tendo a conferência. E aí, vendo vocês falarem sobre essas coisas, né, tanto às vezes a ditadura do adulto, quanto às vezes os jovens se fecharem muito, eu acho que, sei lá, acho que isso me remete muito a essa época que eu tive, de ter esse medo. Às vezes o adulto está lá na frente, eu não sei se aquele adulto, quer dizer, acho que sim, naquela época aquele adulto estava sendo autoritário, mas às vezes a gente vê que pessoas adultas não estão sendo autoritárias, mas elas também não entendem que de fato são os jovens que têm que ocupar majoritariamente esse espaço. Eu tento enxergar assim, sabe? No sentido de quando tanto a conferência municipal, estadual, a estadual nem tanto, mas a nacional, de só ter adulto, sabe? De você ser jovem e você querer falar na frente de um monte de gente do Brasil, mas você não ter coragem. Você está passando pelo mesmo problema que vários jovens de outras regiões passam. O problema é que o adulto que está lá na frente sabe que você passa, mas ele não te encoraja o suficiente para você estar lá. Não o adulto que te acompanhou na conferência. Esse sim está engajado junto com você e quer a sua participação, mas eu digo o adulto que está lá representando não sei que órgão de blá 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 blá, sabe? Então, queria fechar aqui trazendo esse meu momento de quando eu tive esse despertar de falar, cara, eu acho que é importante eles me darem esse espaço, né? A Mônica falou uma coisa muito interessante de que, na verdade, é importante construir esse espaço junto. Eu achei isso, nossa, eu não tinha nem tido esse start, mas é isso. Eu queria relembrar mesmo esse meu momento de como eu comecei e de como a gente tem que lutar para que talvez esses 8 meninos que estivessem na rua poderiam mudar de vida e talvez estar lutando dentro desses espaços. Então é isso, eu quero estar agradecendo essa oportunidade de estar vivo hoje. Acho que é uma coisa que todo dia eu penso quando eu levanto, independente de onde eu esteja. E obrigado por esse espaço, gente. Bom dia a todos. Agradeço, então, as palavras, né? Dizer também que, como CMDCA, né? Depois eu até quero provocar a nossa presidente Nancy para fazer um aceno final, mas a ideia dessa construção desse evento não é nossa, né? É do Movimento Candelária Nunca Mais, é junto com o Conselho Estadual, junto com o Fórum, junto com todas as organizações que estão aqui, para não deixar que a gente, de fato, marque essa data. Então, eu acho que quando a gente está terminando aqui com esperança de apontar a necessidade de que os jovens não morram, mas que eles venham para dentro dos espaços participarem. Então, os conselhos de direito são espaços que a gente sabe que nesses 30 anos de ECA é um grande avanço, porque foi o ECA que proporcionou a construção dos conselhos de direito. Então, esses espaços que têm que ser paritários, né, que têm que ser cada vez mais ocupados por sociedade civil, por órgãos do governo, mas para a gente pensar coletivamente as políticas. E os jovens têm que estar construindo junto com a gente esses espaços. Então, não só nas conferências, que eu acho que já foi dito também, que uma série de propostas que saem das conferências que a gente tem que fazer valer, mas também no dia a dia desses conselhos. Né? Porque quando os conselhos estão pensando nas políticas, como a Nina mesmo já colocou, da questão do espaço para a juventude, mas tem outras políticas também que não é só o espaço específicos do jovem, onde só cabe eles. É em cada política como que a voz deles também é escutada, como é que em cada momento também as metodologias garantem a participação desses jovens. Então, eu acredito que Candelária ela só pode ser vivida se a cada dia a gente tiver condição de viver com mais dignidade, se tiver condição de fazer com que outros jovens não tenham o mesmo fim do que aqueles outros 8 jovens. Então, procurando encerrar aqui o nosso espaço, eu não sei se a Nancy quer dar a palavra final, mas muito obrigada por toda a presença de todos. Nancy, passo para você. Gente, olha, eu só tenho que agradecer a todos que estão aqui, gratidão por toda essa fala.
E ontem eu estava conversando com a Lucimar sobre aonde eu estava nesse dia, né? E, na verdade, foi nesse momento quase que eu entrei na história da criança e do adolescente, porque na época eu trabalhava numa produtora de jornalismo italiana e a gente começou a receber fax do mundo inteiro querendo saber o que tinha acontecido. E nós começamos a ir olhar o assunto, né? E para passar. E eu comecei a me envolver com isso, e logo depois eu fui para o Conselho da Criança e do Adolescente, como secretária executiva, né? Então, assim, é muito, muito, muito bom estar aqui escutando todas essas falas. Eu acho que o Conselho Municipal tem a obrigação, sim, de começar a conversar sobre a participação dos adolescentes, das crianças, fazer o nosso CPA também, entendeu? E isso é uma coisa que a gente já pensou. Essa semana tivemos a Assembleia do SEDECA, porque eu estou no Conselho representando o SEDECA, tivemos a Assembleia do SEDECA e entraram vários jovens como associados do SEDECA. Isso é uma coisa muito importante para a gente, porque agora nós temos associados que vão conversar com a gente, vai trazer para a gente o que realmente a gente já faz, mas no olhar deles, né? Então, eu só tenho a agradecer a condução, todo mundo que produziu isso, os meninos que estão aí, desculpa os meninos, mas vocês, para mim, vão ser sempre meninos, tá? E parabéns para todos vocês. Um beijo enorme, viu? E um abraço. Ficamos por aqui e no chat a gente já colocou a questão dos eventos. Agradecemos a quem nos acompanhou também pelo Facebook. E eu estou até colocando aqui no chat que a gente siga com essa pergunta hoje durante todo o dia. Onde é que você estava no dia 23/7 de 1993? Vamos provocar isso para que mais pessoas não esqueçam dessa data e que a gente consiga fortalecer esse dia como um dia realmente de lembrança e de luta. Um bom final de tarde para todos e até mais. Boa tarde a todos. Candelária nunca mais. Gente. Estamos juntos na luta. Parabéns aí aos jovens, tá? Gelson e Matias. Obrigada. A gente, Candelária. Parabéns. Parabéns. Nunca mais. Manda um abraço para todo o pessoal do São Martinho.